Uma comunicação imediata. A mania das ferrovias de 1845. Vamos lá, parte 2. Vamos terminar com isso aí, com mais uma bolha do nosso Salve-se Quem Puder, uma história da especulação financeira. Bom, estávamos onde? Preços nas alturas, falcatruas para tudo quanto é lado. E o que aconteceu? Bom, as ferrovias, muitas delas estavam ainda em andamento. Então o que acontecia? As empresas faziam chamadas de capital para integralizar o capital acionário restante. Ou seja, tinham que pagar dinheiro para continuar a construção. Só que muitas pessoas tinham papéis de várias ferrovias. Então, quando começaram a ter mais chamadas de capital, elas começaram a vender algumas ferrovias para cobrir, né, o buraco do outro lado. Em 14 de outubro, o Times divulgou, né, informou, melhor dizendo, que um senhor chamado Elliot cometera suicídio no Hyde Park. Por que isso se tornou importante? Porque encontraram no bolso dele papéis de várias ferrovias do país, várias. 2 dias depois, o Banco da Inglaterra aumentou a taxa de juros em 0,5%, tinha saído de 2%, né? Isso foi um marco para o estouro da bolha das ferrovias. A partir daí, a coisa ficou bem complicada. Teve um jornal, Newcastle Journal, que ele escreveu o seguinte: a transição foi de uma euforia sem precedentes para uma depressão quase irremediável, de uma elevação artificial instável aos abismos mais profundos da dúvida e desconfiança. O que aconteceu foi o seguinte, olha o efeito nominó. Eu comentei que as empresas tinham comitês acionários, tá? Só que se um projeto de ferrovia ele fosse cancelado sem uma subscrição pública, os membros do comitê eram responsáveis por todos os custos, né? É assim que funcionava na época. Então, quando os especuladores começaram a tentar resgatar algumas aplicações, o comitê não permitiu. Os comitês não permitiam, eles tinham esse poder, tá? Tem mais, os especuladores tinham recebido uma parcela da subscrição. Ou seja, você queria 2.000 ações de subscrição, tinha muita gente querendo, você conseguiu 400. Quando começou a ter esse pânico, os comitês conseguiram fazer o seguinte, você não tinha pedido 2.000? Tinha recebido 400? Então toma aqui as 1.600 que está faltando. E essa pessoa que tinha 400 tinha então que integralizar a capital das 2.000. Não tem como, ainda mais que estava todo mundo alavancado. O que aconteceu? Quebradeira para tudo quanto é lado, aumento de litígios, e o governo foi aprovar uma lei só em maio de 1846, permitindo a dissolução de ferrovias com 3/4, com consentimento, né, de 3/4 dos acionistas. Tá? Para ter ideia de como estava a coisa, em junho de 46 foi feito um estudo e chegaram à conclusão que trabalhariam durante anos nas construções de ferrovias cerca de 200.000 homens, tá? Essa bolha foi algo realmente complicado. Tem um cara chamado John Francis, que ele realmente, anos depois, estudando o assunto, ele escreveu e teve um trecho que eu achei bem interessante para a gente ter ideia do impacto que foi isso na época. Ele escreveu o seguinte: é uma convicção daqueles que estão mais bem informados que nenhum outro pânico jamais foi tão fatal para a classe média. Ele atingiu todos os lares, entristeceu todos os corações na metrópole. Famílias inteiras foram arruinadas. Praticamente não houve nenhuma cidade importante na Inglaterra que não tenha testemunhado um lamentável suicídio. Filhas criadas com refinamento saíram de casa para ganhar seu pão. Filhos foram chamados de volta de academias. Famílias foram separadas, lares foram profanados pelos emissários da lei. Houve uma ruptura em todos os laços sociais. As prisões para devedores foram abarrotadas de promotores de companhias. E o Tribunal de Justiça lotou. Então a gente, lendo isso, fala, poxa, pelo menos acabou. Não acabou. Nada é tão ruim que não possa piorar. Em janeiro de 47, o Banco da Inglaterra aumentou as taxas de juros para 4%. As chamadas de capital prosseguiram e após uma excelente safra de trigo, que fez o preço cair bastante, teve como resultado 13 comerciantes de grãos falidos. Tá? Entre eles estava a empresa do diretor do Banco da Inglaterra. Eu lembro que o diretor do Banco da Inglaterra, na época da bolha da South Sea, faliu também, agora faliu a empresa dele. Eu estou com a impressão que os diretores do Banco da Inglaterra, pelo menos daquela época, não eram bons de trade. Mas, sigamos. Além disso, teve quase 40 estabelecimentos comerciais que no mês seguinte já faliram. O crédito privado sumiu. Gente, crédito é algo que você cria e você destrói. Se você não quer dar crédito para ninguém, ele some. Tá? Na segunda-feira do dia 17 de novembro, já e no final do ano, começou o que foi chamado da Semana de Terror. Na segunda-feira, todos procuraram segurança do ouro. Isso teve consequência em várias áreas. Na terça, quebrou o Royal Bank de Liverpool. Pouco depois, mais 3 bancos quebraram. E mais no final de semana, o Banco da Inglaterra quase quebrou.
tá? Se tivesse ali uma corrida ao banco, ele teria sido liquidado. Lembra do rei das ferrovias? Senhor George Hudson? Então, em agosto de 48, tinha sido calculado que o total de declínio das ações de ferrovias era de 230 milhões de libras, cerca de 50% da renda nacional. Os preços da empresa da York Midland dele tinha caído cerca de 70%. Nessa época ele já era visto frequentemente bêbado na Câmara dos Comuns. Em 8 de maio do ano seguinte, Richard Nicholson, cunhado do Hudson, também diretor de ferrovias, cometeu suicídio. Tá? O Hudson ele perdeu a cadeira dele no parlamento em 59, foi preso por dívidas 6 anos depois, e quando morreu em 1871, um homem que tinha tido milhões de libras, todos os seus bens totalizavam 200 libras. Tá? Em 1850, as ações da ferrovia tinham caído em média 85%. Como todo mundo construía a ferrovia para tudo quanto é lado, a receita por milha ficou reduzida, em cerca de 1/3 do que tinha sido planejado, e os dividendos de 10% viraram 2%. As ferrovias da década de 1840, que tiveram baixo rendimento e foram se arrastando, com a chegada do automóvel no início do século seguinte, foram completamente aniquiladas, né? E a Inglaterra terminou isso aí com cerca de 12.800 quilômetros de trilhos. 7 vezes o que tinha a França e mais ou menos 7 vezes o que tinha a Alemanha. Só que o preço foi alto, né? E quando a gente olha essa correria toda, a gente se suicidando, a inovação tecnológica levando essa bolha, a gente pensa, nossa, ruim. Mas, mais uma vez, a mesma pergunta com a mesma resposta. O que teve de diferente nessa bolha? Nada. Nada. Teoria do Mastolo, alavancagem, governo assistindo de maneira pusilânime, governo agindo de maneira atrasada, gente falindo, cometendo suicídio e por aí vai. Infelizmente não foi diferente e não vai ser diferente na próxima bolha que nós vamos ver, que eu vou tentar colocar em duas partes só e não 3, porque é a bolha das bolhas. No próximo vídeo, o crash de 1929. Até lá!